Então, continuando, nós vamos agora ver os números irracionais. E todo prefixo i é negação. Então, se os racionais são aqueles que podem ser escritos na forma de fração, os irracionais são aqueles que não podem ser escritos na forma de fração. Então, quem são esses números? São aquelas dízimas que não são periódicas, são números decimais, que têm uma representação decimal infinita, porém não é periódica, não tem um período. Então, são vários números. Os que a gente mais usa são os números que são as raízes quadradas de números que não são quadrados perfeitos. Depois a gente vai ver exemplos disso. Em geral, os exercícios são para localização na reta, ver qual é a aproximação, qual é o número racional mais próximo desse irracional, e aí os exercícios vão mostrar isso. E depois, em seguida, na página 84, tem o conjunto dos números reais. Quem são os reais? Os reais são a união de todos os que a gente veio aprendendo até agora. N, que é de naturais, o Z, que são os inteiros, o Q, que são os racionais, e agora juntando os irracionais. Então, a união desses conjuntos todos dá o conjunto dos números reais. Então, na apostila tem exemplos. Os exercícios vão começar na página 85. Então, eu vou começar pelo número 3, que pede exatamente para fazer essa localização. Localização de um número irracional, no caso aqui, a raiz quadrada de 20. Então, para isso, a gente tem que lembrar quais são os quadrados perfeitos mais próximos de 20. Então, a gente tem o 16 e o 25. E quem é a raiz quadrada de 25? É 5. E quem é a raiz quadrada de 16? É 4. Então, qual é a localização da raiz quadrada de 20? Está entre 4 e 5. Vai ser um número 4, alguma coisa, com uma representação decimal infinita e que não é periódica. Mesma coisa, raiz quadrada de 30. Qual é o quadrado perfeito mais próximo do 30? 25 e 36. Raiz quadrada de 36, 6. Raiz quadrada de 25, 5. Então, a raiz quadrada de 30 é um número localizado entre 5 e 6. Entre 5 e 6. Então, os outros exercícios são muito fáceis. Eu vou apagar aqui e a gente vai fazer agora os outros exercícios da página 85. Rapidamente. Então, o primeiro, ele pede para a gente ver quais são, dentro tem uma nuvem aí de números, e quais são os iguais. Então, de cara, se tem lá 2 inteiros e 1/3. Lembrando que transformar esse número misto em fração imprópria, é só você multiplicar aqui 2 vezes 3, 6, e somar com 1. Então, vai dar 7 terços. Então, os números que são iguais aí é o 2 inteiros e 1/3 e 7 terços. O número 2 não tem mistério nenhum, porque você tem lá 4/5 de quilo. 4 dividido por 5 vai dar 0,8. 8 vezes 5, 40. Então, isso aqui corresponde a 800 gramas. 1/2 de quilo é 500 gramas. Então, ele pede a diferença, 800 menos 500. Essa diferença aqui vai ser de 300 gramas. O número 3 a gente já fez, que é a localização. O número 4, ele pede uma aproximação. Então, vamos lembrar que quando a gente está aproximando um número que tem uma representação decimal infinita, a gente escolhe em que casa a gente vai parar aqui. Então, como ele está pedindo uma aproximação até a terceira casa, a gente conta aqui. 1, 2, 3. Então, vai cortar aqui.
Então, o número vai ser 4,35. Agora, esse último aqui vai depender do que a gente está cortando. Então, eu vou cortar um 8. O 8 é mais do que 5. Então, eu vou ter que somar um aqui. Então, na realidade, vai ficar assim, 4,359. Pronto. Então, é isso.